Bom dia, galera mormon do meu Brasil, beleza? Aqui é o Gabriel Ramos para a nossa segunda aula da semana do inglês SUD. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o reading, como ler em inglês, trabalhar a leitura em inglês. E para a aula de hoje vamos utilizar a história do livro de Mormon, History do livro de Mormon para crianças em inglês. Tá certo? Mas antes eu vou deixar um recadinho. Aqui embaixo deve estar aparecendo um botão agora que vai te levar para uma outra página para caso você queira aprender inglês com um pouquinho mais de intensidade. Como vocês já sabem, eu sou professor de inglês, eu tenho uma escola CAEPS, que vocês viram nos slides, e eu formo turmas todo semestre de inglês. E nesse semestre eu decidi fazer algo diferente, decidi formar uma turma específica para Mormons. Exatamente, juntar todo o material que eu já dou de aula de inglês normal, onde eu ensino de maneira bem rápida e avançada as 200 palavras mais utilizadas em inglês, com todas as estruturas, com todas as ligações. Eu tenho toda uma técnica para fazer isso, toda uma metodologia que eu utilizo, que é um material próprio que eu desenvolvi juntamente com uma canadense. E eu decidi que o material de apoio, de estudo de apoio, os áudios de americanos e os textos escritos por americanos que eu utilizava, ao invés de utilizar eles, que eu utilizo normalmente na minha turma, eu vou utilizar materiais da igreja para essa turma poder reforçar e ver o inglês aplicado. Então, caso você tenha interesse de fazer um curso intensivo de inglês, um curso de 5 meses, um curso de inglês de verdade, clique no botão aqui embaixo e confira certinho tudo que você terá direito nessa turma de inglês SUD, tá certo? Mas isso não significa que eu vou parar todo esse trabalho, eu vou continuar com as aulas grátis, as mini aulas na minha página, vou continuar dando dicas de como utilizar o material da igreja. Mas isso daí é para quem for fazer sozinho, vai demorar um pouco mais, digamos assim, vai depender mais de você. Mas para quem quiser um apoio, um suporte, ter um professor de inglês ali o tempo todo para poder te ajudar e quiser ir um pouco além, um pouco mais rápido, de forma mais intensiva, também tem essa opção de entrar na nossa primeira turma de inglês SUD. Já tem outras turmas aí, mas essa vai ser a primeira voltada para SUDs, tá certo? Mas vamos para a aula de hoje, para a aula do reading. Então, para isso eu vou ficar pequenininho, hoje eu vou ficar aqui em cima, aqui no canto em cima. E tcharam! Então, é a aula número 34 do livretinho, do livro Book of Mormon Stories. A história dos 2.000 guerreiros de Elamã, que foi o que me pediram na página do Facebook. Então, atendendo a pedidos, eu peguei e montei uma aula em cima da história deles. Então, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, PDF, para vocês poderem estudar em casa depois. Hoje é a leitura, então não se preocupem com pronúncia, vocês não vão ler preocupado com a pronúncia, o objetivo hoje é ler e entender, tá bom? Vocês vão ler e entender um pouquinho do inglês hoje. Eu vou utilizar as técnicas que eu utilizo nas minhas aulas normais, dos meus cursos normais, tá certo? Então, é sempre revisando, é sempre focando nas 200 palavras mais utilizadas. A gente vai fazer isso tudo na aula de hoje, tá certo? Então, fique comigo até o final, porque vocês vão aprender muito numa aula com um texto utilizado no livro de Mormon Stories. Então vamos lá. Eu vou ler em inglês e depois vou traduzir. Não precisam repetir, o foco não é, como eu falei, a leitura em voz alta, a pronúncia, mas sim a leitura e o entendimento. Então busquem entender, principalmente o que está em azul. Se vocês terminarem esse texto e conseguirem lembrar do que está em azul, vocês já ganharam muito, muito, muito dessa aula. Vocês atingiram o objetivo. Então o importante aqui é o azul, que são as palavras mais utilizadas no inglês, as mais importantes. Então vamos ler. The people of Ammon had promised God that they would never fight again. Então, o povo, the people of Ammon, de Amon, o povo de Amon, had promised, tinha prometido para Deus, had promised God, that they, que eles, would never fight again. O que é esse would never fight again? Never, nunca. Would é o iria no final das palavras. Por exemplo, eu tenho o verbo like. Like é gostar. Vou colocar would, like, gostaria. Vamos ver o verbo read, é ler. Would read, é leria. Eat
comer. Would, eat, é comeria. Fight, é lutar. Would fight, lutaria. So again, novamente. Então, o povo de Amon tinha prometido a Deus que eles nunca lutariam de novo. Vamos continuando. They lived near the Nephites, and the Nephites protected them. Então, eles moravam próximo, perto, near é perto ou próximo, dos Nefitas. E os Nefitas protegiam eles. Protected them, protegiam eles. Então vamos relembrar só o azul. Would never fight again, nunca lutariam novamente. Near, perto, them, eles. Tá certo? Vamos para o próximo. When the enemies of the people of Ammon attacked the Nephites. Então, quando os inimigos do povo de Amon. Então, people é pessoas ou povos. Então, povo aqui no caso. Então, quando o inimigo do povo de Amon atacou os nefitas, atacou. Então, essa é uma palavrinha bem parecida, né? E aqui o legal é focar nesse ED. Attack, parando aqui, é atacar. O ED indica passado. Então, attacked, atacou os nefitas. Quando os inimigos do povo de Amon atacou os nefitas, the people of Ammon wanted to break their promise and help the Nephites fight. Então, o povo de Amon, povo de Amon, wanted. Está vendo aqui o ID de novo? Want, querer. Wanted, queria. É o passado. Attack, atacar. Attacked, atacou. Então, o povo de Amon queria quebrar, to break, quebrar sua promessa. Então, decorem esse there aqui. There é deles, né? A promessa deles, ou a sua promessa. Significa a mesma coisa. Quer ver? O povo de Amon queria quebrar a sua promessa. Ou o povo de Amon queria quebrar a promessa deles. É a mesma coisa, a promessa que eles tinham feito. E help, o que é help? Ajudar. E ajudar os nefitas a lutarem. Então, revendo a palavra em azul. Quando, attacked, atacou, their promise. Sua promessa. Então agora a gente vai voltar no slide de cima e relembrar o azul. A gente vai fazer isso com todos os slides. A gente sempre vai voltar com o slide de cima e relembrar os azuis, tá bom? Então, would never fight again. O que é mesmo? Nunca lutaria de novo. Near, o que é? Perto. Them. Eles. Quando. Attacked. Atacou. Their promises. Sua promessa. Their promise. Então, sempre que eu voltar, eu vou dar esse tempinho para você tentar lembrar. Então, tenta lembrar sozinho antes de olhar a tradução. Então, eu vou voltar, eu vou ler em inglês, força aí na memória lembrar ela. Se não lembrar, pode olhar na tradução e espera que eu vou traduzir, tá bom? Próximo. Helaman and the other Nephite leaders did not want the people of Ammon to break their promise to God. Então, Elamã e os outros líderes nefitas, tá vendo? Nephite leaders, líderes nefitas. Did not want. Então, did not é não, want, querer. Então, só que nesse aqui, o did indica passado. Então, em próximas aulas futuras eu posso explicar um pouco melhor, mas o que você precisa saber é que o did é passado. Então, não queriam. Então, os outros líderes nefitas não queriam que o povo de Amon quebrasse, to break, quebrar, de novo, their promise. O que é o their promise mesmo? Sua promessa a Deus. Então, Elamã e os outros líderes nefitas não queriam que o povo de Amon quebrasse sua promessa a Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Would never fight again. Nunca lutariam de novo. Near. Perto. Them. Eles. Quando. Attacked. Atacou. Their promise. Promessa deles. Sua promessa. Other. Outros. Did not want. Não queriam. Their promise. Sua promessa. Então vê que as coisas vão se repetindo. Só nesses três aqui, o want apareceu 2 vezes, o their promise apareceu 2 vezes, e o people apareceu várias vezes, people é povo. Então,
É assim que se aprende inglês, é com a repetição das mesmas palavras que vocês vão aprender o inglês de verdade. Vamos lá. The young sons of the people of Ammon had not made the promise. O que é esse the young sons? Os jovens filhos. Esse young é jovem, sons, filhos. Então, os filhos jovens, os jovens filhos do povo de Amon, de novo. Of the, do, people, povo, of the, do, né? Então, o povo de Amon had not made, não tinha feito. Had not made, não tinha feito. Troca um pouco de ordem, mas é bem essa tradução. Não tinha feito the promise, a promessa. They wanted to help the Nephite army fight for freedom. Então, they é eles. Wanted, de novo, a gente viu já wanted. Want é querer, wanted, queriam. Então, eles queriam to help, ajudar os nefitas, the Nephite army, ou seja, o exército nefita, a lutar por liberdade, por sua liberdade. Então, the young sons, os jovens filhos, had not made, não tinham feito, wanted to help, queriam ajudar. Vamos revisar todos os azuis. Would never fight again, nunca lutariam de novo. Near, perto. Them, eles. When, quando. Attacked, atacou. Their promise, sua promessa. Other, outros. Did not want, não queriam. O did passado. Their promise, de novo, sua promessa. The young sons, os jovens filhos, had not made, não tinham feito. Wanted to help, queriam, no passado, o ed, queriam ajudar. Então, the 2,000 of these young men chose to defend their country. Então, 2,000 é 2,000. 2,000 of these young men, destes jovens rapazes. Então, young, jovem man, homem. Young man, tipo, jovens rapazes. Então, que a organização dos rapazes em inglês é the Young Man Organization. Então, young man é jovens rapazes. Então, these é o plural aqui, tá vendo? Desses. Of these, desses. No plural, jovens. Chose, escolheram to defend their country, defender seu país. Chose, escolheram defender their country, seu país. Então lembra, their promise, sua promessa. Their country, seu país. Então, esse padrão vai se repetir várias e várias vezes. Seu país. They asked Helaman to be their leader. Então, they asked, eles pediram para Helaman ser, to be, ser, famoso to be, ser their leader, seu líder. Aqui o their de novo. Então, their promise, sua promessa. Their country, seu país. Their leader, seu líder. Então, já estão percebendo their como é que funciona? É assim que você aprende inglês, é vendo os padrões se repetirem múltiplas e múltiplas vezes. Então, vamos repetir só os azuis. Of these young men, desses jovens rapazes, they asked, eles perguntaram, their leader, líder deles, seu líder. Would never fight again, nunca lutariam de novo. Near, perto. Them, eles. When, quando. Attacked, atacou. Their promise, sua promessa. Other, outros. Did not want, não queriam. Their promise, sua promessa. The young sons, os jovens filhos. Had not made, não tinham feito. Wanted to help, queriam, passado de to help, ajudar. Of these young men, desses jovens rapazes. They asked, eles perguntaram. Their leader, seu líder. Continuando. These young men were valiant, brave and strong. Então, de novo aqui, these young men, a gente viu these é no plural, né? Esses jovens rapazes were valiant. Were é o eram. Então, eles eram valentes, corajosos, brave e fortes. E strong é forte. Então, eles eram, importante saber que were eram, eles eram valentes, corajosos e fortes. They were also, eles eram também, tá aqui o eram de novo, eles eram também honest and trustworthy, honestos e de confiança, e fiéis.
And they kept the commandments of God. E eles guardavam os mandamentos de Deus. Então, were, eram. They were also, eles também eram. Also, também. Eles eram também. Então, also é uma das 200 palavras mais usadas. É importante saber o also. Tá bom? Vamos revisar tudo. Would never fight again. Nunca lutariam de novo. Novamente. Near, perto. Them, eles. When, quando. Attacked, atacou. Their promise, sua promessa. Other, outros. Did not want, não queriam. Their promise, sua promessa. The young sons, os jovens filhos. Had not made, não tinham feito. Wanted to help, queriam ajudar. Of these young men, desses jovens rapazes. They asked. They, eles, asked. Tá vendo o ED de novo? Ask é perguntar. Asked, com ED, perguntaram, ou eles pediram. Their leader, seu líder. Were, eram. They were also, eles, né? They, eles, were, eram, also também. Eles eram também. Vamos lá para mais um slide. Helaman led his 2,000 young warriors into battle. Então, led é levou. Então, Helaman levou aqui, ó, his 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. Então, lembra que eu falei young é jovens, warrior é guerreiro. Então, ele levou seus 2.000 jovens guerreiros into battle, a batalha. He called them his sons. Então, ele chamava, tá vendo o ED de novo? Qual é chamar? ED passado. Então, ele chamava eles quem? Os jovens guerreiros. Ele chamava eles, seus filhos. His sons, seus filhos. Então, ó, his 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. His sons, seus filhos. E eles chamavam ele, o Helaman, né? E eles chamavam ele seu pai, their father. Então a diferença do his e do their é que his é de um só, né? Helaman, quem que é o filho? Seu filho é his son. Their father é o pai deles. Vamos colocar dele no lugar aqui, ó. Então ele chamava eles, né? Os jovens. Então eles chamavam os jovens de filhos dele, seus filhos dele, só do Helaman. Aqui é their father, ou seja, pai deles, de todos os jovens. O his é para uma pessoa só, o their é para várias pessoas, simples assim. A tradução é a mesma, mas o his é para uma pessoa, o their é para várias pessoas. No meu curso de inglês mesmo, a gente iria parar aqui e ver várias frases utilizando as duas maneiras para a gente entender a diferença, tá certo? Mas aqui a gente vai manter aqui, entender aqui. Qualquer coisa pesquisa no Google que vocês vão entender melhor a diferença do his e do their, tá certo? Então vamos repetir só os azuis. His 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. His sons, seus filhos. Their father, seu pai, o pai deles, dos jovens todos. Então vamos desde o começo. Would never fight again. Nunca lutariam de novo. Would fight, lutariam. Would é o ia no final. Near, perto. Them, eles. When, quando. Attacked, atacaram, atacou. Their promise, promessa deles, sua promessa. Other, outro. Did not want, não queriam. Their promise, sua promessa. The young sons, os jovens filhos. Had not made, não tinham feito. Wanted to help, queriam ajudar. Of these young men, desses, no plural, desses jovens rapazes. They asked, eles pediram. Their leader, seu líder. Então, tá vendo? Em português aqui não tem nem a tradução o eles, porque a gente consegue entender que é eles, né? Eles pediram. Com a conjugação do verbo a gente já entende, fica implícito isso. Em inglês não, você tem que sempre colocar que é eles. Were, eram. They were also, eles eram também. Então aqui, ó, não precisava do eles, né? Dá pra colocar só eram. Os jovens rapazes eram valentes, corajosos, eram também honestos. Mas
pode colocar ou não ele em português. Em inglês você sempre tem que colocar. His 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. His sons, seus filhos. Their father, seu pai. Although the sons of Helaman had never fought, então, apesar de os filhos de Elamã nunca terem lutado, had never fought, nunca terem lutado, they were not afraid, eles não estavam com medo, eles não tinham medo, eles não estavam com medo. Então, were é o ser ou estar no passado, então eles não estavam com medo. Ou tinham medo, em português é mais comum a gente falar ter medo, não estar com medo. Mas em inglês você está com medo, então eles não tinham medo. Their mothers had taught them to have faith in God and to know that He would help them. Então aqui ó, their mothers, o que é o their? Seu, sua, né? Então suas mães, as mães deles, their mothers, suas mães, ou a mãe deles, tinham ensinado, had taught, haviam ensinado them, eles, to have faith in God, a ter fé em Deus. Então, suas mães, as mães deles, tinham ensinado eles, them, eles, a ter fé em Deus, have faith in God, e to know, e saber, that He would help them, que ele, e saber que ele would. Lembra que would é o iria no final do verbo? Então, a gente tinha visto would fight, lutaria. Like é gostar, would like, gostaria. Eat, comer, would eat, comeria. Help, ajudar, would help, ajudaria. Então, eles sabiam que ele, né, que Deus, ele ajudaria eles. Então, them é um outro jeito de falar eles. Eu não explico aqui a diferença desse eles para o outro ele que tem, né, que é eles. É isso que vocês precisam saber agora. O que significa, não porque que é diferente de uma outra palavra com a mesma tradução, tá bom? Então, suas mães, as mães deles, tinham ensinado eles a ter fé em Deus e saber que ele ajudaria, would help, ajudaria eles. Então, they were not afraid. Eles não tinham medo, eles não estavam com medo. Them, eles, would help them, ajudaria eles. Então, desde o começo, would never fight again, would de novo, eu iria, né? Nunca lutariam de novo. Near, perto, them, eles. When, quando, attacked, atacou, their promise, sua promessa. Other, outros, did not want, não queriam, their promise, sua promessa. The young sons, os jovens filhos, had not made, não tinham feito, wanted to help, queriam ajudar. Of these young men, destes jovens rapazes, they asked, eles pediram, their leader, seu líder. Were, eram, they were also, eles eram também, his 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros, warriors, guerreiros. His sons, seus filhos, their father, seu pai, pai deles. They were not afraid, eles não estavam com medo, não tinham medo. Them, eles, would help them, ajudaria eles. Helaman and his army fought several battles against the Lamanites. Então, Elamã e his army, aqui o his de novo, seu exército. Então, Elamã e seu exército, his army, seu exército, lutaram várias. Então, Elamã e seu exército lutaram várias batalhas contra os nefitas. Against é contra. Várias batalhas contra os lamanitas, contra os lamanitas. These young men, a gente já viu, these é plural. Esses jovens rapazes, esses jovens, obedeciam all of Helaman's orders. Todas as ordens de Elamã. Então, em inglês, quando você vai falar com alguma coisa de alguém, você tem que colocar esse apóstrofo S aqui. Então, a casa do meu pai. Eu vou colocar my father's house. Eu vou falar o carro da minha mãe. My mother's car. Então, é a ordem de Elamã. Então, Helaman's orders. Então, sempre que alguma coisa de alguém, você troca a ordem e coloca esse apóstrofo S. Isso também
Esse tipo de gramática, por exemplo, no meu curso de inglês que eu dou, eu tenho 10 textos onde a gente vai ver todas as principais regras de gramática, essa é uma delas, e também as 200 palavras mais utilizadas. Então, toda a gramática, presente, passado, futuro, negativa, perguntas e esse tipo de gramática, detalhezinho, a gente vê em 10 textos no meu curso. Eu otimizo quase tudo do inglês em apenas 10 textos, mas isso é para quem quer realmente uma coisa mais rápida. Se não, ao estudar textos dessa forma, toda a gramática vai aparecer, mas daí eu tenho que estudar muito texto. Eu resumo tudo em 10 para poder agilizar o aprendizado. Então, essa é uma das coisas que a gente vê lá nesses 10 textos, quando é alguma coisa de alguém. Então, vamos rever tudo que é o azul. His army, seu exército. These young men, esses jovens rapazes, esses jovens. Helaman's orders, ordens de Elamã. Então, vamos desde o começo, rapidinho agora, hein? Would never fight again, nunca lutariam de novo. Near, perto. Them, eles. When, quando. Attacked, atacou. Their promise, sua promessa. Other, outros. Did not want, não queriam. Their promise, promessa deles, sua promessa. The young sons, os jovens filhos. Had not made, não tinham feito. Made, feito. Wanted to help, queriam ajudar. These young men, esses jovens rapazes, né? They asked, eles pediram. Their leader, seu líder. Were, eram. They were also, eles também eram. His 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. His sons, seus filhos. Their father, seu pai. They were not afraid, eles não estavam com medo, eles não tinham medo. Them, eles. Would help them, ajudaria eles. His army, seu exército. These young men, esses jovens rapazes. Elam's orders, as ordens de Elamã. Então, they fought bravely and helped drive the enemy away. Então, they, de novo, eles lutaram bravely, bravamente. É interessante saber que ó, esse LY aqui, esse li, esse mente em português. Então, bravely, bravamente. Especially, especialmente. Occasionally, ocasionalmente. Então, o li é uma coisa que, se apareceu, você já sabe o que significa. A palavra é mente no final. And helped, olha o ED aqui, ó, help ajudar, helped passado, e ajudaram a expulsar, to drive the enemy away é expulsar os inimigos, to drive away é tipo levar pra lá, chega pra lá, expulsar os inimigos. After the battle, Helaman found that all his sons had been hurt, but not one had been killed. So after the battle, depois da batalha, after, depois, Elamã descobriu, percebeu que all his sons, todos seus filhos, já viu? His sons, seus filhos, todos seus filhos estavam feridos, had been hurt, estavam feridos, but no one, mas nenhum deles had been killed, estava morto, tinha sido morto, nenhum deles foi morto. Então vamos repetir os they, eles, after, depois, all his sons, todos seus filhos. Então desde o começo, would never fight again, nunca lutariam de novo. Near, próximo. Them, eles. When, quando. Attacked, atacou. Their promise, sua promessa. Other, outros. Did not want, não queriam. Their promise, sua promessa. The young sons, os jovens filhos. Had not made, não tinham feito. Wanted to help, queriam ajudar. So these young men, desses jovens rapazes. They asked, eles pediram. Their leader, seu líder. Were, eram. They were also, eles eram também. His 2,000 young warriors, seus 2.000 jovens guerreiros. His sons, seus filhos. Their father, seu pai. They were not afraid, eles não estavam com medo. Them, eles. Would help them, ajudaria eles. Would é o no final, lembra disso. His army, seu exército. These young men, esses jovens rapazes. Helaman's orders, ordens de Elamã. They, eles. After, depois. All his sons, todos seus filhos. E
was a miracle. Isso foi um milagre. Was é o passado. Isso foi um milagre. Helaman was very happy. Helaman estava muito feliz. Então, was pode ser o ser ou estar no passado. Então, isso foi um milagre. Helaman estava muito feliz. Opa, desculpa, galera, tirei aqui. He knew that these young men had been protected because of their great faith in God. Ele sabia que estes jovens rapazes had been protected, tinham sido protegidos, né? Haviam sido protegidos por causa of their de sua grande fé em Deus, por causa de sua grande fé em Deus. Então, aqui não está traduzido assim, é o jeito que está escrito na versão em português, mas a tradução, como a gente aprendeu aqui, né? Ele sabia que esses jovens rapazes tinham sido protegidos por causa de sua grande fé em Deus. Então, esse é o texto do Stripling Warriors, assim que a gente fala, os 2.000 jovens guerreiros. Os jovens é Stripling em inglês. E essa foi a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenham gostado bastante. Seria interessante, se vocês quiserem, pega um caderninho e anota todas as palavras em azuis. Todas as palavras que estão em azul, anota só o inglês e depois confere elas de novo. Vê se vocês lembram de todas elas. Se não, vem aqui e confere a tradução, beleza? Eu vou deixar esse material em PDF para vocês baixarem. Então, só relembrando, galera, tem um botão aqui embaixo, caso vocês queiram uma turma mais intensiva, onde nós iremos fazer várias e várias aulas desse tipo. E ainda temos os 10 textos com toda a gramática, mais as 200 palavras mais utilizadas do inglês. E muitos bônus mais. Clique aqui embaixo que vocês vão verificar todos os bônus, uma comunidade onde a gente vai poder trocar ideia e poder acompanhar a leitura do livro de Mormon um com o outro, tirar dúvidas de inglês pelo WhatsApp comigo. Eu também vou disponibilizar um curso de pronúncia, porque o curso é focado em comunicação. No final vou dar esse curso de pronúncia também. Tem vários bônus que eu acho interessante você verificar. Clica aqui para saber tudo que está incluso nesse pacote, nesse curso aí, que eu estou fazendo a primeira turma Mormon. Já tem as minhas outras turmas, mas é a primeira vez que vou montar uma turma de inglês SUD, tá certo? Com material especializado e feito para vocês. Então, não esqueça de compartilhar, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau.